Bem-vindos ao canal Pauleira, estamos aqui de volta para falar sobre violões, ou melhor, sobre este violão, mais especificamente sobre o pré deste violão. Mas não vou falar de eletrônica aqui eu vou falar sobre como eu tirei e coloquei esse pré, porque eu tive que refazer a pintura, ou seja, o verniz de todo esse violão. Por quê, Pauleira? Porque eu tive que trocar os frisos desse violão. Mas por quê, Pauleira? Primeiro, porque eles estavam soltando. Segundo, porque eles já estavam quebrando. Terceiro, porque eles estavam velhos. E quarto, porque a pessoa me pediu para que fossem trocados todos os frisos. Com a troca dos frisos, eu fiz a remoção da pintura. Para quem acompanhou no Instagram, rolou uma depilação no instrumento com a tinta toda saindo na mão, assim, ó, puxandinho. Curtiram, né? Então, aí depois que eu fiz todo esse trabalho, eu coloquei os frisos e na hora de montar e desmontar esse pré que foi o grande lance. Mas eu criei uma ferramenta, de repente ela pode ser a solução para algum problema seu ou pode ser uma forma de inspirar vocês a criar uma ferramenta tão simples quanto essa para acabar com as dores de cabeça. Os seus problemas acabaram? Segue esse vídeo. Esse é o pré-amplificador, modelo F1 Aura Plus da Fishman. Ele é dividido em duas partes. Esse primeiro módulo está relacionado ao display. Esse segundo módulo, o segundo circuito, ele está relacionado a todo o resto. É tipo a central que incorpora os potenciômetros de volume e tom, que possuem outras funções, como a de afinador, por exemplo, timbres, entre outras coisas. E hoje eu vou focar só na minha treta pessoal, que foi descobrir como tirar e colocar todo esse trem. Vendo assim desmontado, já dá para sacar a ideia e ela é bem simples. O que é preso à lateral do violão são apenas o display e os potenciômetros. E olha lá como é fácil, é só rosquear. Coloca todo o sistema dentro do violão, engata os potenciômetros nos furos e prende com a rosca de plástico que vai por fora. Ao voltar da pintura, eu tive que desgastar os excessos de verniz que ficaram nos furos para que as peças se encaixassem livremente. Toda vez que um instrumento volta da pintura, esse é meio que um procedimento padrão em muitas situações, independente do tipo de instrumento. Essa primeira parte vai por fora e por dentro vai essa pecinha, que é rosqueada até dar pressão para tudo ficar bem firme. Com os potenciômetros, mesmo esquema, super fácil. Confesso que eu demorei um pouco para descobrir como eram presos esses componentes na lateral. Acredito eu que essa força empregada nas roscas para travar os potenciômetros tenham me feito duvidar se ali era uma trava, se ali era uma rosca que prendiam esses componentes. Foi aí que eu tive uma ideia de criar algum dispositivo, alguma ferramenta ou qualquer coisa que me ajudasse a girar essa rosca para ver se ali eu conseguia destravar. E aí eu fiz a minha tentativa. Minha gota de esperança para desenvolver uma ferramenta que me ajudasse foram esses dois furinhos na trava dos potenciômetros. Então, eu medi a distância entre esses dois furos, peguei um pedacinho de sobra de madeira, transferi a medida que eu havia tirado entre esses dois furos e marquei com a ponta de uma broca para madeira mesmo. Daí eu preguei dois preguinhos ligeiramente menores que os furos da peça e cortei quase rentes à madeira. Aí dei uma lixadinha para suavizar os cantos vivos do corte e assim eu tinha uma mini chave de pino. Com a nova ferramenta em mãos, eu engatei minha super chave nas travas dos potenciômetros para conseguir um melhor torque e travar os potenciômetros com mais firmeza. Então eu consigo segurar as peças por dentro e girar tranquilamente as travas por fora. Até tirei e coloquei só para vocês verem como o esquema é realmente simples e muito bom, diga-se de passagem. O módulo do display tem alguns pontos de referência de encaixe diretamente ligado com a estrutura plástica que fica para dentro. Então aqui é só acertar as furações para isso e travar com um clipe metálico que engancha, travando a placa nas hastes desse tubo preto que colocamos de fora para dentro. Daí é só ligar os fios certos nos terminais certos e testar.
E para finalizar, os knobs são muito fáceis de colocar, até porque já tem uma posição certa no eixo e no encaixe do botão, é só acertar e encaixar. Mas não é tão fácil assim quando você tem que tirar o knob, porque eles estão extremamente duros, é muito difícil, então você tem que usar uma certa força para puxar, caso você não tenha uma ferramenta específica para isso. Eu tirei com a mão mesmo só para vocês verem. Na primeira tentativa, antes de compartilhar com vocês, eu até achei que haveria algum macete, mas não, são super duros mesmo de tirar e é assim que eles saem, deixando você por algumas horas refletindo se você vai tirar mesmo. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Agora eu tô indo lá entregar o violão. Let's rock!